Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale com você, que através dessa leitura aqui do capítulo 4 de 1 Samuel, o Senhor fale com você coisas que nem tem nada a ver com isso aqui. Pode ser coisas que você está querendo saber, está querendo fazer barulho aí, está querendo ouvir, está querendo uma resposta. E através da leitura da palavra de Deus, que é viva e sempre eficaz, o Senhor pode te trazer a ideia, te trazer a resposta, através de uma leitura aleatória. Por isso que a gente tem que prestar atenção quando a Bíblia está sendo lida, porque ela é viva e ela fala com você. Ela te traz a revelação que você quer. Capítulo 4 de 1 Samuel. Ontem nós vimos, que Samuel cresceu e tudo que ele falava o Senhor fazia. Que coisa legal, né? Graças a Deus o Senhor não faz tudo que a gente fala. Mas vamos lá. Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acampavam em Ebenezer e os filisteus em Afeca, ou Afeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Os israelitas perderam aqui. 4.000 pessoas morreram, soldados, né? Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a arca da aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então mandaram mensageiros a Siló, para trazer a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. Nossa, gente, dá uma pausa aqui rapidinho. Olha isso aqui. A arca era uma coisa muito importante. A arca significava a presença de Deus, significava a bênção, significava a vitória, significava a certeza que eles iam vencer qualquer tipo de batalha. Era uma coisa muito boa, muito maravilhosa. Mas junto com a coisa boa, maravilhosa, perfeita, veio dois capetas. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, aqueles que adulteravam com as meninas, que estuprava as meninas lá na igreja, que comia as ofertas de Deus, que mexia nas ofertas das pessoas, roubava, eles faziam uma arruaça, esses dois. Olha que coisa, né? Deus vem através da arca, mas vem dois capetas junto. Sempre tem um diabinho que vem para atrapalhar a nossa bênção. Por isso temos que estar fortes, assim, tementes a Deus, fortalecidos na presença do Senhor, porque o diabo sempre manda os seus para nos atrapalhar, para tirar a nossa bênção, para atrapalhar a nossa vitória. Mas o Senhor é maior, Deus é maior. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Esses dois meninos vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. E os filisteus ouviram o grito e disseram: escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: um Deus chegou no acampamento dos israelitas. Ai de nós! Ai de nós! Você vê que eles não tinham conhecimento do nosso Deus Criador, que eles falaram: um Deus chegou lá. Eles adoravam muitos, né? Um Deus chegou lá. Eles tinham medo de todos os deuses, mas esse Deus aqui era diferente, né? Que é o Deus Criador. Quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Olha como que eles tinham conhecimento, né? Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens, ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos. Lutem como homens. Assim os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos.
30.000 dos nossos foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus. E Volfe e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Eles foram mortos. Ele lembra que o profeta falou com Eli que eles teriam mortes violentas? Foi uma morte violenta. Morreram pelas mãos dos filisteus. E os filisteus ainda roubaram a arca. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo da batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia. Nossa, correu muito, né? Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na sua cabeça. Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a arca da aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começaram a chorar muito alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: que barulho é esse? Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. E o homem disse: eu fugi da batalha e hoje mesmo eu vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus, respondeu o mensageiro. Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos, Hófine e Finéias, foram mortos, e os filisteus tomaram a arca da aliança. Quando ouviu falar da arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e muito gordo. Por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Por isso que a gente sempre fala, né? Quando tá na hora, tá na hora. A pessoa cai da cadeira e morre. Claro que tinha um monte de coisa, ele era velho, ele era gordo, né? Mas, vou ler de novo, ó, versículo 18. Quando ele ouviu falar que roubaram a arca, ele caiu da cadeira para trás. Perto do portão da cidade. Ele estava muito velho, muito gordo. E por isso, quando ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel 40 anos. Cumpriu o que Deus falou com ele no capítulo 2, eu acho 3, sei lá. Que Deus falou com ele que todo mundo ia morrer, que ele ia morrer, que toda a família dele ia morrer jovem, que eles iam ser destituídos do cargo de sacerdotes ali da casa, porque eles eram tudo ladrão. Eli não era ladrão, mas era omisso. Eli era omisso. Ele não tinha pulso forte com os filhos. Ele falava, mas não dava muito. Ele era omisso. Os filhos tiveram uma morte muito trágica, né? Morreram a espada lá, sabe lá como foi. E ele teve uma morte que não dá nem para imaginar. A pessoa cai da cadeira e morre, né? Quebrou o pescoço. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida. Nossa, coitada dessa criança, né? Já é gerada com tristeza, né, ali. Recebe toda essa carga de tristeza, de angústia, né? Medo. Já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, ela começou a ter fortes dores de parto e deu à luz. Nossa, tudo num dia só, gente. Os meninos morreram, o velho morreu, a arca foi roubada, a mulher deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: tenha coragem, você ganhou um filho. Ela não se interessou e não respondeu, mas deu o nome do menino de Icabó, explicando: a glória saiu de Israel. E disse isso, falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. E assim acabamos o capítulo. Não sei se ela morreu, acho que ela não morreu, né? As mulheres, as parteiras, né, que estavam ali, falaram para ela: calma, fica bem, você tem um filho. E além de ter filhos era bom, ter filhos homens era melhor ainda, né? A pessoa era mais bem vista pela sociedade da época, né? Quando tinha filho homem. Mas ela, gente, é muito difícil para ela, né? Porque
Morre o marido, morre o sogro, a arca, a presença de Deus é tirada do meio deles, né? Roubada do meio deles. O cunhado dela morre, todo mundo morre, é uma confusão e ela sente dores e o menino vem e é muito problema para uma cabeça só, né? Mas tudo isso foi profetizado antes, né? Foi por causa do pecado deles. Você vê que eles eram casados e ainda ficavam pegando as meninas lá que trabalhavam no tabernáculo, né, na igreja, e comia as ofertas e fazia um monte de coisa errada. Que a gente não seja assim, que o pecado na nossa vida seja realmente um acidente. Que a gente não provoque o pecado, que a gente não queira correr atrás do pecado. Que ele seja um acidente. Ninguém sai de casa, eu quero sofrer um acidente. Que a gente também não acorde da nossa cama pensando, eu quero pecar. Parece doideira, mas tem muita gente que pensa, eu quero assaltar um banco hoje eu vou sair com um amante, um adultério, fazer isso, fazer aquilo, seja lá o que for. Que você não faça isso. Que você pense nas consequências que trará para uma geração inteira. Todo mundo está sendo impactado por causa de uma safadeza de 2 caras lá na igreja. Que o Senhor nos livre, nos guarde, que a gente escolha boas companhias pra gente, né? Bons lugares pra gente conviver, um bom ambiente, uma boa ambiência, boas pessoas, para que a gente não venha ser influenciado pelo mal, mas sim pelo bem. Eu sou uma boa pessoa. Volta aqui amanhã. Beijão no seu coração. Tchauzinho.